Aleluia, graça e paz, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas. E eu estou muito alegre por estar aqui hoje, fazendo aquilo que eu sei que o Senhor me chamou para fazer, que é falar sobre a palavra dEle, que é pregar o amor dEle. E hoje com um sentido ainda maior, não é? Durante a semana, a gente divulgou alguns vídeos e eu sei que a igreja acompanhou, porque nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro, não é? O Setembro Amarelo é o mês de conscientização em relação ao suicídio. Porém, nós da comunidade evangélica Proclamai, todos os anos, declaramos em nome de Jesus que o mês de setembro é o mês de vida. Amém? E durante todo esse mês nós vamos estar aqui ministrando vida. Vida para as nossas famílias, vida para a nossa igreja, vida para os nossos amigos, vida para a nossa cidade, vida para o nosso país, porque nós entendemos que vida é o que o Senhor tem para nós. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. E assim que você abrir, você já fica de pé, já glorifica a Deus por essa palavra. Eu já ia dizer assim, eu não vou falar muito não, mas o pastor já me avisou para não fazer isso, né? Eu não vou fazer, né? Vamos abrir em Romanos 10. Aleluia. A partir do versículo 1. E aí, enquanto eu orava ao Senhor por essa ministração, e eu perguntava ao Senhor o que é que Ele queria falar conosco, o que é que Ele queria tratar conosco durante esse tempo, porque o que nós vamos aprender da palavra, queridos, não é apenas para a nossa vida. Nós precisamos entender, ter a consciência e a certeza de que nós fomos criados para abençoar a vida do outro. Então, aquilo que o Senhor ele tratar com as nossas vidas aqui é também para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Então, enquanto eu orava, o Senhor ele trouxe ao meu coração, e eu lembro que já era tarde da noite, eu disse, eu vou esquecer. O Espírito Santo falou assim, eu disse, eu vou esquecer. Aí peguei o celular e gravei um áudio. Depois baixei esse áudio, que eu não sabia onde eu tinha gravado. Aí haja procurar o áudio. Mas foi muito claro quando o Espírito Santo falou sobre o engano que vem pelo ouvir. Então, nós hoje vamos sim aprender na palavra a estar atentos à voz do Espírito Santo. Mas estar atentos também a ter discernimento sobre as muitas vozes que chegam ao nosso ouvido. E entender que nem toda voz que nós ouvimos vem do alto. Amém? E aí, Romanos 10, a partir do verso 1, diz assim: Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que é que a palavra diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que nós estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus
o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Porquanto declarou Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém? Pai, nós te rendemos graças por essa palavra, cremos, Senhor, que ela é a verdade, e ela é viva e eficaz, e tem transformado a nossa vida, Pai. Então, te pedimos que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que você tem para tratar conosco. Obrigada, Pai, porque cremos que essa palavra serão como sementes, e o nosso coração, como terra fértil, estará preparado para recebê-las, e a partir disso, Pai, daremos muitos frutos. Obrigada, Pai, pelos seus anjos acampados nesse lugar, e de agora em diante, Pai, nós repreendemos toda a distração, tudo aquilo que vem, Pai, para roubar o nosso foco. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que a nossa mente estará cativa a esta palavra, e seremos sim abençoados com tudo que você tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. E aí, quando a gente pensa em falar sobre a questão do suicídio, as pessoas, a gente ouve muita coisa, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, quando toma essa decisão, ela já vem de um adoecimento, muitas estão num processo de depressão, mas há uma boa parcela de pessoas que buscam atentar contra a sua própria vida por conta de enganos criados pela sua mente. E aí esses enganos, queridos, vêm a partir daquilo que nós vamos ouvindo. E aí quando a gente começa a ler o texto, Paulo, né, ele começa a trazer uma reflexão a partir da importância daquilo que nós fazemos com o que nós ouvimos. O texto, ele começa a nos levar a pensar nos filhos dos israelitas, no povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Então essa palavra é para nós também, queridos. E aí, quando Paulo começa a falar, ele fala que as pessoas, elas tinham realmente zelo, elas eram devotadas ao Senhor. Porém, elas tinham um zelo que não tinham um conhecimento real. E Paulo, ele traz isso como um alerta. Por quê? Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles conheciam o Evangelho de alguma forma. Mas a gente vai entender que não apenas o ouvir, mas o que você faz com o que você ouve é que vai trazer os resultados para a sua vida. E o que é que você está ouvindo vai fazer diferença para a sua vida. E infelizmente, as pessoas ouviam falar de Jesus, não é? Até os dias de hoje a gente ainda encontra pessoas que mesmo ouvindo falar de Jesus, mesmo conhecendo as Escrituras, ainda estão aguardando o Messias. Nós entendemos que Jesus veio, foi preparar lugar para nós e vai voltar, amém? Essa é a nossa esperança, queridos.
É isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém firmes, é isso que nos leva adiante diante de todas as circunstâncias. É a esperança da volta de Cristo Jesus. Mas aí, o que é que fazia com que muitas dessas pessoas que ouviram falar de Jesus não vivessem conforme aquilo que elas escutavam? As pessoas, elas continuavam presas aos seus antepassados. As coisas que elas ouviram dos seus pais, dos seus avós, da sua comunidade, dos sacerdotes. Por quê? A gente precisa entender que eles viviam, lógico, né? Não era rápido feito hoje, né? Hoje a gente manda um WhatsApp, hoje a gente posta lá no status, no stand, todo mundo sabe, né? Antigamente não era tão rápido assim. Mas todo o conhecimento, ele era transmitido através das gerações. E aí, as pessoas viviam antes de Cristo, como o versículo diz, no versículo 5, ele diz assim: ora, Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Ou seja, a lei, ela veio como regra para mostrar ao homem o erro, para mostrar ao homem como ele deveria viver, porque antes da lei as pessoas não tinham essa ideia, então as pessoas praticavam as coisas de todo jeito e achavam que era dessa forma mesmo. Mas a lei chega para dizer: não, querido, olhe, é desse jeito, existe um caminho. Mas aí quando a gente analisa a lei, a gente entende porque é que todo ano tinha que ter um sacrifício ali para expiar. Porque não tinha homem que cumprisse, não. 613, não é isso? Se eu não me engano, não é 613 mandamentos. A gente fica só com ideia, achando que é só 10, não é não, viu? Tem uma lista gigante que as pessoas tinham que cumprir. E as pessoas viviam sobre esse jugo, sobre essa ordenança, e aí as pessoas passavam isso para os filhos, para os netos, e precisavam viver mediante essa lei. Mas glória a Deus, Jesus nasceu e morreu e conquistou a salvação para nós, queridos, porque foi através da morte do Senhor Jesus que hoje nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. Isso não significa que eu posso viver da maneira que eu desejo, mas há uma grande diferença, queridos. A graça me leva a desejar o céu. Eu não vivo em busca de Deus por medo de ser condenado pelo meu erro. Eu anseio estar perto do meu Pai, eu anseio alcançar o céu, porque é infinitamente melhor do que estar aqui. Aleluia! Nós fomos criados a partir do sopro de vida que o nosso Pai colocou em nós. Então nós temos sim parte de Deus em nós. E essa parte que está em nós sente saudade de casa. Quer estar com o Pai. Então, o nosso desejo pelo céu precisa estar ligado a quem Ele é. E não pelo medo do inferno. E aí isso só vem, queridos, quando o conhecimento chega e faz sentido para a nossa vida. As pessoas ouviam falar de Jesus, que veio, que sofreu, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, mas as pessoas ainda estavam apegadas àquilo que ouviram dos seus antepassados, que diziam: guarde o sábado. As pessoas estavam apegadas àquilo que dizia: o Messias ainda vai vir. Porque muitas vezes a gente está tão ocupado em olhar o que vai acontecer, que deixa de ver o milagre que está acontecendo hoje. Aleluia!
Porque todos os dias nós vivemos grandes milagres em Deus. Nós estarmos vivos hoje é um grande milagre. Quando nós paramos para pensar quantas pessoas morreram aí na pandemia, nós podemos dizer, nós somos um milagre, queridos. Nós trabalhamos, nós cuidamos de pessoas, nós não ficamos isolados numa bolinha, não. Mas o Senhor nos guardou. Aleluia. E isso é um grande milagre. Aleluia. E aí, quando Paulo ele traz essa reflexão, ele nos faz pensar que nós, muitas vezes, também fazemos isso. Porque é fácil falar do outro, né? Vamos malhar o povo de Israel. Pense, povo murmurador, que não aceitou. O próprio Jesus, na própria palavra diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. E aí vão falar mesmo. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos, antes de qualquer coisa, olhar para nós. A Bíblia diz que a salvação é individual. Então, antes de me preocupar se Renato está seguindo a palavra, eu preciso olhar para mim. Eu estou seguindo a palavra? Eu estou vivendo o que a palavra me orienta? E aí, infelizmente, muitas vezes, nós conhecemos o Evangelho. Nós aprendemos quem nós somos em Cristo. Amém? Mas nós continuamos a acreditar no que as pessoas disseram sobre nós. E isso tem tudo a ver com aquilo que a gente trata no mês de setembro. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que atentam contra a sua própria vida não sabem quem são. Porque elas passam a acreditar no que é dito sobre elas. E, infelizmente, na maioria das vezes, são pessoas de autoridades que, ao longo da vida, foram dizendo coisas que adoeceram as pessoas. E aí, talvez você pare para pensar assim, será? Será que isso já aconteceu? E aí, na psicologia, a gente fala muito em crenças, né? Que são pensamentos que se engessam de tal maneira, porque o pensamento a gente pensa agora, pensa depois, pensa outra coisa. Hoje eu gosto de azul, mas amanhã eu prefiro gostar de verde, né? Hoje eu gosto de batata frita, mas amanhã eu resolvo comer uma salada. Em nome de Jesus, eu creio nesse negócio. Aqui eu declarando aconteça, né? E aí, o pensamento ele vai mudando. Mas quando nós começamos a ouvir repetidamente algo, principalmente quando vem de figuras que têm uma certa autoridade sobre a nossa vida, esses pensamentos eles vão se engessando, se endurecendo, se firmando em nossa mente, se transformando em uma crença. E, infelizmente, algumas pessoas passam a viver de forma limitada pelas crenças que são criadas. Na maioria das vezes, essas crenças são geradas na infância. E, infelizmente, são os pais, os professores, os parentes mais próximos, figuras que, de alguma forma, representam alguma autoridade. Mas, às vezes, acontece na vida adulta também. Pode ser um patrão, pode ser um líder religioso, pode ser um relacionamento, uma esposa ou um esposo, um namorado ou uma namorada, que repete sempre as mesmas coisas de forma negativa. E aí vejam a importância de nós sabermos quem nós somos em Cristo. E aí eu vou dizer algumas frases que
podem vir a gerar esse tipo de crença, certo? Quem aqui, fico para você, não precisa me dizer não, mas que já pode ter ouvido lá na infância, você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai dar certo. Misericórdia. Ou então, você não vale nada. E aí, queridos, essas falas, quando são repetidas, eu já ouvi de muitos pacientes alguém dizer para o filho: você só vai dar para bandido. Você só vai dar para o que não presta. As pessoas, a gente costuma dizer, né, que a palavra tem poder. Nós cremos nisso. Mas às vezes as pessoas acham que o que é dito na hora da raiva, depois que a raiva passa, passou. Não é assim que funciona, queridos. No reino espiritual, a gente sabe que isso tem um poder muito grande, certo? Mas na nossa mente humana, isso também é extremamente destrutivo. Porque a nossa mente, ela começa a acreditar que isso é verdade. E aí, quando Paulo ele nos alerta, dizendo que não basta a gente conhecer, não basta apenas ter ouvido falar, mas que é necessário que haja um comportamento de mudança a partir daquilo que a gente escuta, ele se refere a viver o Evangelho. Aleluia. Por quê? A fé, ela nos traz a salvação, amém? Todo mundo crê assim? Porque se a gente entende que Jesus nos salvou, mas se eu não crer nisso, eu vou estar salvo? É o que os versículos falam aqui. No versículo 8, a partir do 8, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Queridos, é fé que a gente precisa pregar. Porque, ó, a boca mais próxima do nosso ouvido é a nossa. Às vezes a gente quer muito receber uma palavra do outro. É muito bom pastor Adriano chegar, pastor Eli chegar e pregar para a gente, e dar uma palavra para a gente. É muito bom, queridos. É muito bom ter um amigo para você ligar e te dar uma palavra de ânimo. É muito bom você ter alguém que diz assim: você não está sozinho, eu estou com você. Mas o que é que você tem dito com a sua boca? O que é que você, quando está sozinho, tem dito acerca de si mesmo? Porque a sua boca é a boca mais próxima do seu ouvido. Aleluia. O versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Queridos, não adianta você confessar e dizer: eu creio em Jesus. É o que a gente mais escuta. Você pode sair aí, ó, pela pista fora, todo mundo que você encontrar e você perguntar: você acredita em Jesus? Pouquíssimas pessoas, até porque a quantidade de ateus no nosso país é pequena. Então, a grande maioria das pessoas vão dizer o quê? Eu creio. Não é isso? Mas não adianta confessar com a boca se você não crê com o coração, queridos. Mas o inverso também é real. Às vezes você até acredita: não, eu acredito. Mas aí você se nega a confessar. A instrução é muito clara, queridos. Sabe por quê? Quem aqui não já ouviu? A boca fala do que o coração está. Então por que é que você diz que crê, mas não consegue falar? Então tem alguma coisa errada. Se o seu coração está cheio de fé, o que tem que sair pela sua boca é fé. Aleluia. E o versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça,
A gente crê na justiça de Deus, na salvação pela morte de Jesus na cruz. Amém? Amém. Mas, queridos, é a boca que confessa para a salvação. Porque a gente precisa declarar aquilo que nós temos no nosso coração. Seja para as pessoas, seja para o céu e seja para o inferno. Amém? Aleluia. O problema é que muitas vezes, e aí vem o problema, Jesus, a gente olha mais para quem fala do que para o que a pessoa fala. Eu estou aqui pregando a palavra, queridas. Mas se ao invés de fixar o seu olhar na palavra, você olhar para mim, talvez não faça o mesmo resultado na sua vida. Sabe por quê? Eu, Adna, sou falha. O pastor Adriano é falho. O pastor Elis é falha. Todos nós somos falhos, queridos. É por isso que quando a gente sobe aqui, a gente precisa pregar a palavra. O que nós precisamos é constantemente lutar para viver conforme aquilo que nós estamos pregando. Amém? Essa é a nossa luta diária. Como Paulo falou, você vai ter aflição. Você vai sofrer. Mas eu fico com o que a palavra diz. Que eu vou vencer. Que eu vou passar. Amém? E aí, quando a gente fixa o nosso olhar na palavra, a gente vê o que acontece no versículo 11, queridos. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Queridos, não olhe para a minha vida não olhe para a vida de nenhum dos seus irmãos não, porque você vai se decepcionar em algum momento. Porque você vai gerar expectativa na vida do outro e a sua expectativa vai ser frustrada. Porque você não conhece o outro. Você não pode tomar decisões pelo outro. Você não conhece nem a si mesmo. Conhece? Porque nem eu me conheço, minha gente. Tem hora que eu fico braba que só. Anderson que eu diga. Mas quem me conhece normalmente vai dizer, Adna, não, fico brava. Não é não? Tá vendo? E Anderson ainda testa. Né? Aí, tá vendo? Então, as pessoas que me acalmam. Então, tem alguém em casa que está me fazendo ficar brava. Ó, tá vendo? E aí é isso que a gente entende, que nós, muitas vezes, nós não nos conhecemos. Muitas vezes a gente não sabe a nossa reação diante de uma situação. O que é que você é capaz de fazer diante de uma situação de medo? Você sabe? Tem gente que vai sair correndo, tem gente que vai ficar paralisado. Então, às vezes a gente nem sabe como nós vamos reagir. E como é que você baseia a sua vida no outro? Como é que você tem a coragem de basear a sua salvação em outro ser humano? Querido, se isso fosse real, Cristo não precisaria ter morrido. Não precisava. A gente passou quase um mês, né? Eu fui com a pastora Elis, com o Renato, com o Leide, para o Maranhão, para a escola lá, para a EFOL. E eu costumo dizer que se eu tivesse passado aquele mês todinho e não tivesse aprendido nada, uma única coisa que eu aprendi lá tinha valido por tudo. E sabe o que foi? Ninguém me deve nada.
Isso mudou minha vida, minha gente. Sabe por quê? A palavra diz que é Ele que não me decepciona. As pessoas vão nos decepcionar. Agora, onde é que você está firmado? Porque se você estiver firmado nas pessoas, quando a lapada vier, você cai. Mas se você estiver firmado na palavra, queridos, pode vir o vendaval que vier, porque a rocha é Cristo. O vento sopra, a chuva cai, a terra pode até tremer, mas você vai continuar firme. Aleluia! E louvado seja Deus pela rocha que é Cristo na nossa vida, queridos. Só Ele é perfeito. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é o alvo. Vocês já assistiram às Olimpíadas, né? Acho lindo aqueles arcão desse tamanho. Né? Tiro ao alvo. Né? Fantástico. Se o atirador, ele puxa a flecha, o alvo está lá. Olha, a multidão pode ir ao delírio. O povo pode gritar, ovacionar ele. Pode soltar fogos, pode for o que for. Mas o olhar dele só é em um lugar. O alvo. Porque se ele desviar o alvo por 1 segundo, ele pode perder a medalha. Queridos, é a nossa salvação que está em jogo. E se nós tirarmos os olhos do alvo, nós podemos pegar um desvio. Não sei se já aconteceu com vocês, de estar dirigindo numa estrada que não conhece, e aí de repente se abre, e aí você inventa de olhar o Maps. E vai e abre, e antigamente que era de papel, misericórdia. Se agora com as setinhas, eu andei com o Eric, tentando ver o GPS, foi uma novela. É difícil, imagina para olhar no papel. E aí, quando você vê... Não, recentemente, no dia da festa de São João da CT, o pessoal foi me levar em casa. E aí eles não conheciam a estrada. Para acabar de completar, meu amigo Fabrício, glória a Deus pela sua vida, meu amigo. Não enxerga bem de noite, bichinho. Aí lá vem numa estrada que não conhece, é a próxima entrada, a próxima entrada. Quando eu vi, mas Fabrício passou lindo na entrada do loteamento. E tinha como voltar? Não. Ele fez todo o retorno de volta. Queridos, é muito rápido. E olha que a entrada é larga, né, do Agamenon. É larga. Mas foi um momento ali, a gente tudo conversando no carro e falando, não sei o quê. Passou. Da mesma forma é a nossa salvação, queridos. O engano que o diabo ele vai construindo é muito rápido, é muito sutil. Você nem percebe. Quando você vê, você já saiu da rota. E aí, a gente precisa, lembra? É o engano que vem pelo ouvir, certo? Quando eu começo a dar ouvido às vozes contrárias à palavra, eu vou deixando de crer. Uma coisa importante é, as pessoas não precisam dar ouvidos ao que eu falo, ao que o pastor Adriano fala, ao que a pastora Elis fala. Não. Tudo que eles falam precisa estar alinhado com a palavra. Porque se o pastor ama a vida do meu pastor, mas se ele me disser algo e eu não achar na palavra, se não tiver alinhado com a palavra, sinto muito, eu não trago para a minha vida. O filtro que Deus deixou para nós foi esse aqui. Amém? Infelizmente, muitas vezes, a gente quer usar o filtro das nossas vontades. Então, eu não quero ouvir o que está na palavra. Eu quero ouvir o que me agrada. O que encaixa na minha vontade. Aí, isso eu gosto de ouvir.
Mas aí, quando eu escuto algo que não está alinhado com a palavra e eu começo a dar ouvidos, eu deixo de crer. E eu deixo de crer em quê? Primeiro, eu começo a deixar de crer nas pessoas. Começa por aí. Eu começo a questionar as pessoas, eu começo a duvidar das pessoas, eu começo a colocar defeito nas pessoas e eu aponto as pessoas. Porque eu preciso justificar a minha atitude. Então, o problema é o outro. Depois, eu começo a deixar de crer em quê? Na igreja. Por quê? A igreja é um grupo de pessoas. E aí, o problema está na igreja. Ontem, eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando, a gente se conhece há muitos anos, falando sobre igreja. Queridos, você não vai encontrar a igreja perfeita. Essa igreja não existe. Por quê? Porque a gente está nela. Se ela era perfeita, quando eu cheguei, deixou de ser. Eu sou imperfeita. Acabou. Cheguei, acabou a perfeição. Que eu estou nela. Então, essa perfeição que as pessoas insistem em querer encontrar na igreja não existe. Jesus disse que veio para os doentes. Aí a gente quer todo mundo sarado dentro da igreja. Olha, que conversa. Aqui é justamente o lugar para as pessoas virem tratar suas feridas. Então a gente vai encontrar gente ferida aqui dentro, cheia de crequela, cheia de problema. Eu não sei se vocês já viram, mas toda vez que sai uma notícia de algo errado que alguém fez e era crente, pronto. Aí é assim. Pastor roubou. Pastor estuprou. Pastor. Aí o povo diz assim, e era crente. Não, queridos, antes de ser crente, ele era gente. O povo esquece disso. Porque o problema não é o ser crente, é o ser gente. Porque a igreja está aberta para quem quiser vir. É ou não é? A gente pede antecedentes criminais para entrar na igreja. Árvore genealógica. Quero saber quem é sua família para ver se você... A gente leu... Semana passada o estatuto. Ninguém leu isso aqui, não. Leu? Estava aqui, não. Eu não vi, não, no estatuto, não. Mas as pessoas fazem isso. E aí deixam de crer na igreja. E qual é o próximo passo? Eu deixei de crer nas pessoas, aí deixo de crer na igreja. Eu vou deixar de crer em Deus. Por quê? A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Como é que eu vou crer só na cabeça? Se vai sair voando por aí, é? Já viram? A cabeça voando por aí? Não, queridos. E, infelizmente, é isso que o diabo tem feito com muitas pessoas. As pessoas começam a questionar Deus por causa das pessoas. E aí vê que loucura. Eu começo a pegar o comportamento das pessoas e atribuir tais comportamentos a Deus. Porque eu estou questionando. E aí a gente começa a questionar o caráter de Deus. Mas a palavra é muito clara, queridos. Deus não muda. A mesma coisa, quando as pessoas... isso sempre me incomodou, né? Eu nasci no Evangelho, já nasci o povo orando já. E aí, desde o ventre, né? E aí, isso sempre me incomodou, com essa história de que Deus botou doença no povo. Mas, minha gente, a Bíblia diz que Deus é bom. Não é assim? Deus é bom. Ainda bem que ele saiu, Anderson.
Aí eu vou perguntar a vocês. Ele ia dizer que era capaz de eu quebrar, né? E aí eu perguntar aqui. Tem a pastora, tem Silvia, tem Dona Nina, Dona Irá, Signe, tudo aí, vocês. Gigi, que já é vovó. Vocês teriam coragem de quebrar o braço do filho de vocês para ensinar alguma coisa a elas ou a eles? Mas é para o bem delas. Não? Tu não quebraria não, Lei, do braço de um dedinho só. Tu quebra o dedo só para ele aprender a não mexer mais na geladeira. Aí tu quebra o dedo dele. Não? Você não faria isso não, pastora? Signe? Só a falange aqui de Duda. Não? E por que é que a gente fica dizendo que Deus faz isso? Muitas vezes a gente questiona o caráter de Deus. Dias atrás, a pastora ela trouxe uma ministração aqui, falando sobre a diferença de provação para tentação. Não foi isso, pastora? A gente tem que saber a diferença, porque a gente começa a fazer coisa errada, começa a atrair problema para a vida da gente e fica dizendo que é Deus nos provando. Deus não tem nada a ver com essa história. Deus lá de cima assim, mais bonito. Arrumasse um B.O. e agora a culpa é minha. Eu acho que tem hora que até o diabo diz isso. Pronto, tudo é eu. Porque tem coisa que não é o diabo que faz não, minha gente. Estou liso passando fome. É o devorador. É não, você que gastou demais. Mas não é mais fácil dizer que é o devorador? É mais fácil. Quem sabe alguém se compadece de mim e me dá uma oferta. Né? E aí quando a pessoa ela deixa de crer em Deus e aí ela sai da rota porque ela deixa de olhar para o alvo, ela esquece qual é a sua responsabilidade, porque nós temos uma responsabilidade, queridos. A nossa responsabilidade, a pastora disse hoje, já fica dando spoiler, né? A nossa responsabilidade é pregar a palavra. A palavra. O texto diz que é bem-aventurados os que levam os pés daquele que levam as boas novas. Qual é a boa nova que você está levando? Porque a boa nova que a palavra diz é Cristo. Mas às vezes eu encontro uma pessoa e eu só faço reclamar. Eu não digo para minha amiga que Deus é bom. Mas eu falo de tudo. Olha, menina, tu viu, agora é muito assalto. Meu Deus do céu. Olha, não anda naquela rua não, que é assalto direto. Menino, ó, já morreu não sei quanto. Menino, não sei o quê. Só conta coisa ruim. O que é que você está alimentando no seu coração? Quais são os pensamentos que você tem alimentado na sua mente? Por quê? Porque o que eu alimento na minha mente, a gente sempre diz, não deixe descer para o coração, não deixe descer. Vai encher o meu coração e vai sair pela minha boca. A gente costuma dizer, né, na psicologia que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, o que eu penso vai me fazer sentir coisas que vão me fazer agir de determinada forma. Então, eu preciso estar atenta ao que eu penso. Mas a gente já viu que muitos dos nossos pensamentos são gerados a partir do que eu... E essa semana eu ouvi uma coisa tão interessante, eu achei tão bonitinha a frase. Nem tudo que ouve, nem tudo que você ouve, ouve. Com H. Ou seja, nem tudo que te contam aconteceu de verdade. Mas, às vezes, a gente empresta o ouvido. Não falei nada, pastor. Olhe, eu não falei nada. Fiquei só escutando.
Pior ainda. Ficou só ali, ó, ruminando. Porque antes você tivesse dito assim, ô meu filho, pare. Ó, eu não quero nem saber, viu? Não. É melhor você nem me contar. Deixa para lá. Mas não, aí eu fico escutando. E aquilo vai gerando, ó, novos pensamentos, que vão gerar novos sentimentos. E daqui a pouco eu estou reproduzindo aquilo que eu escutei. Mas, ó, pastor, eu vou lhe dizer, porque assim, eu fiquei tão preocupada. Mas, olhe, eu vi Signe ali, viu? Signe estava botando um negócio lá, o lixo lá na esquina, pastora. Veja só. A gente já tinha dito a ela para não botar, mas ela botou. Não era muito melhor se eu não tivesse dado ouvido? Ou, se você já falou com uma pessoa? Ou você está reproduzindo o que você escuta? Nós pregamos a palavra, nós precisamos fazer o evangelho chegar até as pessoas. E aí hoje em dia todo mundo tem Instagram, todo mundo tem WhatsApp. Você tem usado essas ferramentas para falar de Deus para as pessoas também? Eu adoro mandar meme engraçado para todo mundo, eu gosto também. Mas eu também mando de Jesus. Porque se eu não abençoar a vida das pessoas, de que isso serve? Mas, principalmente, queridos, nós temos a responsabilidade de não ficar só no ouvir. Nós precisamos de viver o evangelho. Por nós. Pelos nossos pensamentos. Por que isso é importante? Lembra do engano. Se eu só conhecer o evangelho como os filhos dos israelitas conheciam, a minha vida não muda. Eu preciso viver o evangelho, não é pelas pessoas, não é para Signe achar que eu sou crente, não é para Jonas passar por mim e dar a paz, não, queridos. Eu preciso viver o evangelho para eu saber quem eu sou. Porque você já parou para pensar, aí você chega aqui na igreja, você é uma pessoa. Aí você chega na faculdade, você é outra pessoa. Você chega no trabalho, você é outra pessoa. Quem você é, afinal? Nem você sabe. Você diz que confessou a Cristo. As pessoas têm que ver Jesus em você. Onde você chegar, você tem que ser Jesus para as pessoas. Amém? E aí, mesmo, né? Fazendo tudo isso, mesmo você vivendo o evangelho, mesmo você pregando, levando Jesus para pessoas, vai existir pessoas que não vão crer. Vai ter pessoas que não vão crer. E aí, o que é que você vai fazer com isso? Você prega, você vive, e vai ter pessoas que não vão crer. Você vai desistir? Você vai dizer que não adianta? Você vai se frustrar? Ou você vai continuar pregando? Isso vai depender de quem você acha que você é. Se você estiver com a vida pautada nas pessoas, você vai desistir, porque aí as pessoas não vão estar lhe vendo. Ninguém me vê, ninguém aceitou Jesus na minha pregação. Então não é por Jesus, é por você. Mas se você tem convicção que você foi chamado para levar as boas novas, você vai, independente de. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas a incredulidade e o engano também, não esqueçam. Do mesmo jeito que a gente crê ouvindo, a gente deixa de crer ouvindo também. Do mesmo jeitinho, viu? Então, se a gente para de falar, para de ouvir a palavra, a nossa mente vai ser preenchida por outras coisas. Aí as pessoas não entendem porque tem gente que vai enfraquecendo na fé. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Aí tu deixa de ouvir a palavra, mas tu vai estar ouvindo outras coisas.
Porque as vozes não se calam. Não existe esse limbo onde não existe voz nenhuma. Existe não. A voz mais alta que existe é a da sua própria consciência. E se ela estiver distorcida, pense numa tristeza. Porque ela só te acusa, ela só te mostra o quanto tu é miserável, que tu não serve para nada. Lembra da crença? Ela fica repetindo. E, infelizmente, a maioria das pessoas que atentam contra a própria vida é porque não dão conta da voz que está dentro da mente delas. E aí as pessoas param de se alimentar, param de se preencher com a palavra e começam a ouvir outras vozes. E aí eu pergunto a vocês, quais as vozes que vocês têm escutado mais? Renato já deu a dica, vamos ouvir a Rádio Proclamaia. Né? Tem ministração, tem louvor. Por quê? Porque a mente, ela vai dizer coisas ao seu respeito. Coisas que disseram ao longo da sua vida e que a gente vai tentando mudar. Porque a crença, ela não some assim fácil, não. A gente precisa construir novas crenças para que aquelas percam a força. Não é um negocinho que a gente vai lá, apaga, passa a borrachinha, apaga, não. E aí eu quero que você abra em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Queridos, quando a sua mente começar a dizer que você não presta, que você não é, que você não serve, corra para a palavra. Não tem outro lugar. Às vezes um amigo é até legal. É bom um amigo. Mas aí você lembra que por conta da incredulidade, por conta dos pensamentos, às vezes a gente começa a duvidar das pessoas. Aí a gente diz assim, está dizendo isso porque é meu amigo. Está dizendo isso porque gosta de mim, quer me tapear. Não é isso? Às vezes a gente diz isso. Está só me enganando. Mas aí a palavra em 1 Pedro 2,9 diz assim, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, olhem, podem dizer o que quiserem, mas você tem que lembrar que você é o que a palavra diz ao seu respeito. Aleluia! E aí, diante das situações, como é que você vai reagir? Porque as situações se levantam. Você tem que correr para a palavra, queridos. Você tem que firmar o seu pé na palavra. E aí, mas, Adna, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de sair na rua. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Queridos, o Salmo 91, no versículo 11, ele diz o seguinte. Olha que tem mesmo um de versículo, viu? Mas o 91, 11 diz assim, porque a seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Você tem lembrado disso na hora do medo? Ou você entra no desespero, porque a mente faz isso, né? A gente tem tratado muitas pessoas com ansiedade e na hora que bate a crise de ansiedade você esquece tudo. Você precisa começar a trabalhar a sua mente para lembrar do que é importante. E você crê que há um Deus no céu, amém? E esse Deus diz que Ele ordena anjos para guardar você. Então você tem um entendimento que você nunca está sozinho. Mas às vezes a gente esquece disso. E é isso que faz a gente ter medo. Porque se eu venho numa rua deserta, aí eu penso, estou sozinha. Não, querido, estou não. Você já imagina logo que tem um de um lado, um do outro. E ai de quem vir. E é desse jeito. E se não for assim, você fica invisível, o camarada passa que nem lhe vê. Porque eu creio assim. Aleluia.
Mas aí é ansiedade. E como vai ser? Ai, meu Deus, como será? Ai, está tudo caro. Ai, se não acontecer. Ai, se não chegar. E você começa a sofrer, começa a sofrer. Mateus 6:25. Aleluia. Queridos, você não fica sem resposta. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Querido, se você ler Mateus 6, você começa a entender o valor que você tem. Porque o texto diz assim, se aquela plantinha ali que é hoje não é amanhã, Deus cuida. Se tem uma tuia de passarinho, vocês já viram o passarinho bater na porta pedindo comida a você? Morreu de fome? Já viram o passarinho morrer de fome? Eu não vi ainda. Só creio quando eu ver o atestado de óbito. Quanto isso, não adianta, não vou crer. E aí, queridos, Jesus morreu por você. Você acha que Deus não está preocupado com você? Você acha que Deus não está cuidando de você? Você acha que Deus ele não se importa com os mínimos detalhes da sua vida? Já aconteceu dias de eu estar no lugar e dizer assim, meu Deus, eu queria tanto comer um pedaço de bolo. E de repente chegar alguém, rapaz, ganhei ali, tu quer, Adna? O quê? Bolo. Quem quiser que diga que foi acaso, para mim é cuidado de papai. Eu vejo desse jeito. Quantas vezes eu lisinha, não tinha um centavo, alguém liga e diz assim, eu preciso de um atendimento. Daqui a pouco o Pix entra. Cuidado de Deus com a minha e com a sua vida, queridos. Mas o problema é você colocar Deus no centro da sua vida. Porque se você não colocar, você vai achar que é você. Porque senão eu vou achar porque eu sou a tampa de cruz. Aí porque me ligaram. Não, queridos, é cuidado de Deus. Não é sobre mim, nada é sobre mim. Nada é sobre o que eu sei, nada é sobre o que eu faço. Tudo é sobre Ele. Aleluia. Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Como é que você diz que o Espírito Santo habita em você, mas você não está ouvindo Ele? Porque Ele fala, viu? E Ele fala insistentemente. A gente quebra a cara porque não escuta. Nem adianta questionar, nem adianta reclamar. E Ele diz com todo amor do mundo, eu avisei, filha. Já ouviram, né? Está tudo com cara de já ouvi. Ele faz isso mesmo. Ele é o nosso ajudador, queridos. Então, Deus não é aquele pai que diz assim, vá, quebra a cara, quero só ver. Para depois dizer, disse a você? Está vendo? Bem feito. Não, Ele não é esse. Ele é aquele que, antes que você erre, Ele diz, mas minha filha, vá não vá por aí não. Leide, quantas vezes tu pegou uma rua e o Espírito Santo disse, volte. Vá pela outra. Às vezes a gente só fica sabendo depois. Eita, teve um assalto. Eita, aconteceu aquilo. Não é assim? Aconteceu ou não aconteceu, Rafa? Vá por aí não. Volte para casa. Queridos, o Espírito Santo, Ele é nosso ajudador. E aí, se a voz que nós estamos ouvindo não estiver alinhada com a palavra, essa voz não é de Deus. Não é do Espírito Santo. E a gente precisa filtrar, viu? Não tem outro caminho, não tem outra forma não, queridos. Vê um pensamento. Aí, parece uma ideia maravilhosa. Aí você vai pelo filtro da palavra. Se está certinha com a palavra, amém. Se não bate com a palavra, esqueça. Não é de Deus. E aí, como é que tu sabe disso, Adna? Porque um dia eu também tentei o suicídio. Eu sei. E a ideia veio prontinha. Eu nem tive trabalho. Mas é cenas para os próximos capítulos.
E aí, a gente precisa ter o entendimento de que a gente precisa trabalhar os pensamentos. Aí, Romanos 12:2 diz que a gente tem, a pastora deu spoiler hoje também, renovar a mente. A gente renova a mente com o quê? Com a palavra. A gente não tem para onde fugir. Se imagina um liquidificador daquele cheio de botão, se você não ler o manual, vai dar errado. Eric, pega um carro novo, zerado, tal, se não seguir as instruções, não dá errado? Dá errado. Não troca o óleo, não, para ver se não bate o motor. E aí, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Só quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, as vozes não vão mais nos enganar. Aquilo que o mundo diz ao nosso respeito não terá mais valor do que aquilo que eu sei que eu sou em Cristo. Amém? E aí nós vamos alimentar a nossa palavra, a nossa mente com o quê? Para a gente fechar, de verdade. Filipenses 4:8. Vê que coisa linda. Super simples. Porque você pode ficar pensando, né? Com o quê? Como? Simples. Paulo vai dizer que o que guarda a nossa mente e o nosso coração é a paz de Deus. Amém? Mas como é que a gente alcança a paz em Deus? A paz que excede o entendimento. Que o povo vai olhar para você e dizer assim, como assim que tiraram? Eu acho que era para ser a resposta. Como assim que tiraram o chão de debaixo do pé e ela está de pé? Como assim que a igreja é perseguida o tempo todo e a igreja continua de pé? Porque a igreja sabe quem é em Cristo. Amém? E aí Filipenses 4:8 diz assim, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Queridos, a gente tem uma lista de coisas para pensar. Quando a voz vier falar do que é ruim, pensa que Deus é bom. Pensa no sacrifício da cruz. Pensa no amor dele por nós, que deu o filho dele para morrer por mim e por você. Queridos, nós temos tantas coisas. A Bíblia diz que são incontáveis as maravilhas do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem dado à nossa vida. Então é sobre essas coisas que nós temos que pensar. E aí eu quero convidar você a todos os dias, quando você se acordar, quando o inimigo já começar, porque tem dia que ele começa a bombardear desde cedo. Às vezes ele vai usar quem está do seu lado. Às vezes é seu melhor amigo. E aí você vai lembrar. E você vai repetir para você. Vá no espelho, fique bem linda, olhe para você e diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Em nome de Jesus, queridos, nunca mais dê ouvidos à voz que vem contrária à palavra na sua vida. Comece a declarar aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vamos viver por aquilo que nós cremos, e nós cremos na palavra. Aleluia!